Olá, eu me chamo Fabrício Calil de Souza Carvalho e vou falar um pouco sobre as cruzadas. As cruzadas, elas foram expedições religiosas de europeus cristãos que aconteceram do século XI ao século XIII. A partir disso eu tentarei explicar um pouco do porquê aconteceu esse movimento chamado de cruzadas. A Europa do século XI, com o fim das invasões bárbaras, elas começam a ter um pouco de alívio e, em consequência disso, ela começa a ter um pouco de estabilidade e desenvolvimento econômico e social. Sendo assim, também obteve um enorme crescimento populacional e, com tudo isso, é de extrema importância a gente pontuar que no mundo feudal em que no continente europeu estava inserido, apenas o primogênito ele herdava os feudos, que eram as terras, para trabalhar. O que resultou a partir disso, muitas outras pessoas sem terra para cultivar e respectivamente sem poder, Eles não podiam tirar o seu sustento. Tendo em vista tudo isso, as pessoas que não tinham terra, elas se lançaram no mundo da criminalidade, os quais os mesmos começaram a ser chamados de marginais. Esses homens, eles saqueavam, roubavam e sequestravam, gerando um caos no continente europeu, reforçando que algo teria que ser feito para resolver esse problema. Tudo isso aconteceu por conta dessa falta de terras para as pessoas cultivarem. Era muito desigual esse negócio de só o primogênito ter direito a herdar os feudos, as terras, para poder trabalhar. Também a gente reforça que na Europa, nesse período, o que era produzido na grande parte desses feudos ele não conseguia suprir a demanda em que o continente precisava. Então não tinha comida para todo mundo. E com isso, as pessoas que não tinham terra para cultivar, não tinham como tirar o seu sustento a partir disso, eles viraram esses marginais, a qual foram denominados, E eles começaram a saquear, roubar, sequestrar. Com isso, anos se passaram, começou um movimento chamado de cruzadas, a qual começou um pouco a resolver esse problema assim. Para entendermos melhor a religião nessa história, precisamos lembrar que nessa época onde aconteceu isso, o mundo cristão ele estava dividido. Por não concordarem com alguns dogmas da Igreja Católica Romana, foi criada no mesmo período a Igreja Ortodoxa. Durante esse período, Jerusalém, que era denominada de Terra Santa, ela pertencia aos árabes. Os árabes, eles tinham o controle da Terra Santa, porém eles permitiam que os cristãos eles pudessem peregrinar naquele território. E isso durou até no final do século XI, onde os turcos eles invadiram e conquistaram aquela terra. Já que os turcos eles eram convertidos ao islamismo, quando eles tomaram a cidade e começaram, a partir da sua intolerância, eles começaram a proibir que os cristãos peregrinassem naquela terra, que entrassem naquela terra. Com tudo isso que foi falado, gerou uma grande revolta entre os cristãos, que não puderam mais ir num local que para eles era considerado sagrado, que é considerado sagrado. Com isso, em 1095, o Papa Urbano II convocou expedições com o intuito de retomar a Terra Santa. Essas expedições elas foram chamadas de cruzadas. E por que eles foram chamados de cruzadas? Os cruzados, que foi como ficaram conhecidos os expedidores,
eles receberam esse nome por carregarem uma grande cruz, que é um dos principais, se não o principal símbolo do cristianismo. Que a cruz, ela tem um grande significado, foi o lugar onde Cristo foi crucificado, por isso a cruz. E ela é bem representada no mundo cristão, ela é estampada nas vestimentas, nos barcos, em muitos lugares. Com isso, em troca da participação, as pessoas que iriam nessas cruzadas, que eu já adianto logo, era um conflito, as pessoas iam armadas, era um conflito para retomar a Terra Santa, elas estavam indo para a guerra. E com isso, em troca da participação, da ida deles para tentar retomar a Terra Santa, eles ganhariam, segundo o Papa, o perdão de seus pecados. Além do que também eles poderiam, um sonho dos cristãos também era visitar a Terra Santa e também poderiam conquistar alguma terra para sobreviverem, o que eles não tinham antes. Só fazendo mais uma breve retomada, relembrando o que foi dito anteriormente, é que a gente pode observar que os marginais, eles tinham, a partir da convocação para as expedições, não só também a oportunidade de, segundo o Papa, da salvação, do perdão de seus pecados, como também era uma oportunidade de conseguir as terras para poderem se sustentar. Dito isso, a gente pode observar que o movimento que foi chamado de cruzadas, por causa dos cruzados, que estampavam a cruz no peito, eles tinham por trás diversos interesses, sendo ele religioso, por conta do território que é sagrado para eles, econômico, já que eles viviam em situação de miséria, tinham que roubar, saquear e até matar para sobreviver, e também era uma causa social, com tudo que foi dito. As pessoas iam não só também pela sua religião, não por acreditarem que era a terra onde eles por si seriam donos ou algo do tipo. Era uma causa social, não só por isso, mas também as pessoas que não tinham terra, era uma oportunidade única, apesar de ser perigosa, era uma oportunidade única para conquistarem alguma terra para morar. Dito tudo isso, eu também esqueci de afirmar que no total foram feitas 8 cruzadas, em que os meus colegas, eles tentaram explicar adiante. Valeu! Olá! Hoje eu estou aqui para falar sobre as cruzadas. São 9 cruzadas oficiais, isso sem contar as outras. Então, obviamente, não dá para falar de todas. Então, eu vou me aprofundar mais na primeira, que é bem importante, e Pedro Rangel vai se aprofundar mais na quarta. E as outras a gente vai passar rapidamente. Então, vamos lá! O Concílio de Clermont aconteceu em 1095. E a partir daí os nobres começaram a se preparar para ir para as cruzadas e tal. Mas antes disso, aconteceu o que é chamado de Cruzada dos Mendigos, ou Cruzada Popular. Nessa cruzada, nessa empreitada, digamos assim, o monge Pedro, o eremita, ele vai convencer um monte de gente ali a ir para as cruzadas. Ele era muito bom de discursos e com isso ele vai convencendo pessoas. E eles vão com isso e chegam a Constantinopla. Aí o Aleixo fala, pô, vocês vão assim, vocês vão morrer. Aí fiquem aqui um pouco e tal. O Pedro fala, não, pô, a gente tem fé em Deus, é só disso que a gente precisa. Mas de boa, eles ficam ali um pouco. Só que eles começam a saquear a cidade. Então a Aleixo fala, não, já que vocês querem ir, então vão, sumam da minha frente. Eles vão e acabam morrendo. E isso trouxe uma certa despreocupação para as pessoas da região, para os muçulmanos. Eles falaram, pô, a gente esperava um exército gigantesco e só vem isso aqui. Então isso deixou os muçulmanos, de certa forma, tranquilos. Agora as cruzadas de fato vão começar.
Apenas um ano depois do Concílio de Clermont, em 1096, os nobres partem para a Primeira Cruzada, partem para Constantinopla. Essa cruzada também ficou conhecida como Cruzada dos Nobres, ou Cruzada dos Cavaleiros. Quando eles chegam em Constantinopla, eles assustam, logo de cara assim, o Aleixo. O Aleixo esperava ali 1000 pessoas bem preparadas e tal, e ele olha assim e vê 30 mil. Ele fala, eu não tenho nem comida para alimentar vocês, não dá. Mas a gente vai fazer um acordo aqui, olha, vocês vão conquistar, vocês vão me ajudar, mas vocês vão me devolver a terra. Aí os 3 líderes ali, o Godofredo, o Boimundo e o Balduino, os 3 líderes cristãos, católicos, falam, tá, a gente vai, te devolve, bora, esquece. E eles realmente vão, e agora bora lá. As batalhas das cruzadas têm a grande característica de serem batalhas de cerco. Batalhas de cerco, muito comuns, por exemplo, em Game of Thrones, elas são que as pessoas chegam ali, muçulmanos ou cristãos, os dois usaram desse artifício, eles chegam perto da cidade e se estabilizam ali. E as cidades que são muradas, as pessoas ficam dentro da cidade, só que em um momento elas vão ter que sair, né, dessa cidade para alimentar animal, para pegar água. E quando elas saem fracas, saem com fome. E é nesse momento que quem tá fora ataca. Mas não só atacar, pode ser que a pessoa, o governante ali dentro, ele vê o povo morrendo, não é uma situação fácil, a situação de um cerco. E ele mesmo desiste e se rende. Mas, enfim, eles foram, aí eles conquistam Iznik, e eles de fato devolvem Iznik aos bizantinos, mas ali já começam a ter algumas encrencas, já começam a ter uns rolos ali mal resolvidos entre os ortodoxos e os católicos, mas eles continuam. E agora eles conquistam depois disso a cidade de Edessa. E depois de Edessa agora só faltam mais 2 cidades, a cidade de Antioquia e a cidade de Jerusalém, obviamente. Antioquia talvez fosse mais difícil até que Jerusalém, uma cidade com muralhas muito altas e tal. Eles pensaram, pô, não dá pra gente voltar agora, a gente tem que conseguir. E nisso eles encontram ali um traidor, um cara chamado Firuz, que ajuda eles a entrarem dentro da cidade e eles conquistam a cidade. E ali dentro da cidade acontece uma batalha muito sangrenta. Mais de 20 mil muçulmanos morrem só na batalha de Antioquia. Depois de Antioquia agora só falta Jerusalém, só falta isso. Eles chegam em Jerusalém já cansados, né? Ficar assim, se locomovendo não é fácil e tal. Mas eles armam uma estratégia muito boa em Jerusalém. Uma torre de cerco em cada lado da cidade. Com isso ali, flecha e tal. Eles conseguem invadir a cidade. Quando eles invadem também não tem perdão, não tem dó. Mata velhinho, mata criança, mata todo mundo. E finalmente, de fato, os cristãos conquistam Jerusalém. Depois de conquistar Jerusalém em 1099, muitas pessoas já retornam para suas casas, ali perdem meio que a vontade. Muitos bizantinos, eles retornam depois que os cristãos também não estavam querendo. Os católicos, eles também não estavam querendo devolver as terras deles, né? E aí os ortodoxos, eles meio que voltam, já meio que perdem a graça do negócio. E nisso os muçulmanos começam a tomar força, criar força. Isso surge um nome chamado Saladino, importante cara para os muçulmanos. E os muçulmanos eles retomam a cidade de Edessa, cidade que os cristãos tinham conquistado. Nisso, o rei Luís VII ele organiza uma segunda cruzada, agora para retomar a cidade de Edessa. Eles não conseguem retomar a cidade de Edessa, falham. E aí, em 1187, os muçulmanos, liderados por Saladino, eles vão ganhando cada vez mais força e eles reconquistam Jerusalém. Depois dos muçulmanos retomarem Jerusalém, os cristãos vão falar, não, isso não pode ficar assim. A gente tem que reconquistar Jerusalém. E aí nisso é organizada a Terceira Cruzada, organizada pelo Papa Gregório VII. E essa cruzada vai ficar conhecida como a Cruzada dos Reis, porque quem estava à frente ali era o rei Filipe Augusto, o rei Frederico Barba-Ruiva e o rei Ricardo Coração de Leão. Os reis Filipe Augusto e Frederico Barba-Ruiva, eles nem chegam a Jerusalém, já voltam no meio caminho e nem chegam lá. Mas o Ricardo Coração de Leão, ele vai longe. Ele conquista 3 reinos, o reino do Chipre, o reino de Jafá e o reino do Acre. Não o Acre aqui do Brasil, óbvio.
Ele chega em Jerusalém, mas ele nunca consegue invadir Jerusalém. O máximo que ele consegue fazer é capturar 2.700 muçulmanos. E aí nisso, ele começa a negociar ali com Saladino, que era o líder muçulmano, e ele fala: olha, você não me dá dinheiro aí, qualquer coisa assim, vou matar todos eles. Saladino fala: não, você não tem coragem de fazer isso. Fala: tá duvidando? Isso ele mata os 2.700 muçulmanos. E isso é uma das características das cruzadas, né? São batalhas sangrentas, bem sangrentas mesmo. Mas depois da primeira cruzada lá, os cristãos eles nunca conseguem retomar Jerusalém novamente. Mas acontecem várias outras coisas muito interessantes que Pedro Rangel vai falar a seguir. Olá a todas e todos. Realmente foram movimentos bem importantes, né? Que a gente não pode desprezar, né? De certa forma, esses movimentos que aconteceram aí depois da Terceira Cruzada. Porque é importante compreender, por exemplo, que as cruzadas não foram só de interesses religiosos, né? Mas, por exemplo, a quarta foi puramente de interesse econômico. A rota da Quarta Cruzada foi uma cruzada comercial, foi uma cruzada dos comerciantes, né, também chamado. A rota era Veneza a Jerusalém, né? O pessoal de Veneza, o pessoal também da cidade de Gênova, muitos não colocam o pessoal da cidade de Gênova, alguns estudos só mostram, né, os venezianos, mas a rota vai ser essa: Veneza a Jerusalém, como de costume, né? A primeira cruzada foi assim, a segunda, a terceira cruzada foi assim, né? De tentar tirar os muçulmanos de Jerusalém e colocar no poder os cristãos. Mas a quarta cruzada vai ser diferente. A quarta cruzada vai partir para Constantinopla. A rota ela foi desviada para a cidade de Constantinopla e um dos objetivos era atacar o posto de Zara, né, que era um posto bem importante, né, ficava ali no território da atual Croácia. E depois de terem desviado a rota, né, e tomado o porto de Zara, que é um ponto bem importante para o comércio ali no mar Mediterrâneo, né, um ponto estratégico, eles partem com cerca de 150 navios, era uma expedição gigantesca, né? Parte para Constantinopla, capital do Império Bizantino. Eles estabelecem ali um parlamento de 12 votantes, né, para eleger Balduíno, agora novo monarca do Império. Estabelece o Império Latino e deixa Constantinopla arrasada. Eles tiraram de lá ouro, prata, relíquias, né? Eles levavam essas relíquias para outras cidades da Europa, né? Colocavam nas cidades e estas cidades que possuíam essas relíquias acabavam que melhorava ali na região o comércio, né? Melhorava ali, subia a economia, porque eram mais peregrinações, né? Pessoas que visitavam, que iam ali naquelas cidades para ver as relíquias, né? E eles acabavam comercializando as riquezas da Igreja Ortodoxa. Foi muito sangue, foi muita morte, foi muito instigante. Então os cruzados eles vão acabar deixando prejuízo, né? Grandes prejuízos ali na cidade de Constantinopla, né? E vai arrasar ali, vai pegar toda a riqueza da Igreja Ortodoxa. A quarta cruzada vai ser bem interessante por esses fatores, né? O comércio ele vai se intensificar ali, né? Porque as rotas eram próprias desses cruzados, né? Os postos, né, eram deles agora eles podiam navegar ali livremente do Ocidente ao Oriente, do Oriente ao Ocidente, né? Até porque eram deles. E
isso, né, a intensificação do comércio ali no mar Mediterrâneo vai ser de suma importância, né, para o renascimento comercial da Europa. E a Quinta Cruzada vai envolver pessoal do Egito, né, território egípcio. A sexta vai ser mais acordo do que chacina, né, não vai ter morte na sexta. Vai ser uma cruzada pacífica. A sétima cruzada também vai envolver o território egípcio, né? A oitava, a nona, que são oficiais, né, também vão existir. Apesar de muitas outras, né, existirem, só essas 8 ou 9 são oficiais, né? Alguns dizem que são 8, outros dizem que são 9, né? Mas aconteceram várias outras cruzadas não oficiais, como por exemplo a Cruzada das Crianças, né? Onde eles reuniram ali cerca de 50 mil crianças, né, para tomar Jerusalém de volta, porque eles acreditavam que só era possível tomar Jerusalém por ser uma cidade santa, alguém, né, ou um grupo santo, né, para entrar em Jerusalém e tomar. Mas acabou que essa cruzada foi um fracasso, várias crianças morreram, algumas foram escravizadas e fracassou. Mas essas são cruzadas não oficiais, né? Assim também como a primeira cruzada lá, né, no início, a cruzada dos sem grana, né, como dizem os historiadores. Mas foram de suma importância para o comércio, né? Quando a gente olha para a economia, valeu alguma coisa, mas no ponto de vista religioso, né, foi um fracasso. Até porque um dos objetivos dos cruzados era unir a Igreja Ortodoxa com a Igreja Católica Romana, né, e isso não aconteceu. A nobreza também vai perder suas forças, porque a nobreza vai investir nas cruzadas e não vai ter retorno, né? Em vez de receberem terras, eles vão perder as terras, né? E isso vai acabar enfraquecendo ali a nobreza e dando cada vez mais espaço ao rei, né? Vai centralizar o poder ali cada vez mais no rei, enfraquecendo assim o sistema do feudalismo, um sistema feudal. Olá, meu nome é Messias Lázaro. Hoje eu vou falar um pouco sobre como era visto os cruzados pelos muçulmanos e também quais são as principais consequências das cruzadas. Primeiro eu vou começar falando sobre como eles eram vistos, né? Como os cruzados eram vistos. Primeiro, eu já afirmo aqui que, na verdade, para os muçulmanos não havia cruzados, né? Essa nomenclatura foi lá somente entre os cristãos e pronto. Para os muçulmanos, eles eram chamados de Farajan, que em germânico significa franco, por causa que a maioria daqueles cruzados eles falavam francês, então eles só chamavam eles de francos e pronto. Os muçulmanos também acreditavam que aqueles cruzados se tratavam de bárbaros, né? Eram pessoas pobres que, na maioria das vezes, não possuíam nenhum conhecimento científico. E, além de tudo, eles também tinham um questionamento se aquelas pessoas fossem todas da mais baixa classe do sistema feudal, né? Que se encontrava ali, a maioria eram servos, né? E isso pode sim ser confirmado, porque as primeiras cruzadas, a maioria foram de pessoas pobres, né? Foram servos, e por conta da grande caminhada chegaram todos mal vestidos, passando fome, muitos morreram. Então, assim, poderia sim ser analisado dessa forma. Porém, as outras cruzadas teve a presença ali de mais membros da nobreza e etc, né? Essa parte aí já foi explicada. Só estou retomando aqui para poder explicar o questionamento, né, que tinha lá sobre os muçulmanos. E, além de tudo, os muçulmanos eram pessoas, a maioria era alfabetizada, né? Eles possuíam conhecimentos científicos, matemáticos e também conhecimentos sobre astronomia.
fora isso, a sua religião estava se expandindo por quase todo mundo, né? A palavra de Alá estava se expandindo por todo lugar, por causa que realmente eles estavam dominando muito depois da passagem de Maomé, né, pela terra. E a partir daí, né, começou então essas cruzadas que para os muçulmanos não tinham real necessidade, não tinha necessidade nenhuma, que eles realmente achavam que os francos não tinham discernimento nenhum em estar fazendo aquilo, por causa que eles tinham a sua religião islâmica que eles estavam impondo lá, mas eles nem estavam impondo, eles estavam impondo para quem queria aderir àquela religião, né? Quem queria ser um membro ali, seguir aqueles mandamentos, porque de certa forma eles só tinham algumas regras, né, para quem morasse naquelas regiões onde eram dominadas pelos muçulmanos. A primeira era que as igrejas tinham que ser mais baixas que as mesquitas, né? Então, de certa forma, tinha ali uma medida padrão, as igrejas tinham que ser mais baixas que as mesquitas. A outra regra era que deveria ser pago a jizya, e a jizya era o imposto que está lá, né, na Sharia, que é o livro dos muçulmanos, e era calculado, era um imposto calculado a partir do tanto que você ganhava. Eles calculavam, né, esse imposto e depois passavam arrecadando, mas um fato importante é lembrar que na maioria das vezes eles não pegavam essa jizya, então não tinha porquê os cristãos ficarem tão bravos assim e quererem ir lá e matar todo mundo só por causa de um imposto também, que os pobres, nenhum pobre pagava, né? Todos aqueles que eram considerados pobres não pagavam a jizya, era somente as pessoas que possuíam um padrão um pouco mais elevado de vida, e a maioria das vezes nem pagavam porque eles nem passavam recolhendo. E aí tem falando também sobre a igreja, né, que tinha que ser mais baixa que a mesquita, e pronto, né? Fora isso, os muçulmanos deixavam os cristãos andarem por todos os lugares de Jerusalém, poderiam ir também às mesquitas, não tinha, né, não, você não vai entrar aqui porque você é cristão. De certa forma eles deixavam sim. Eles também deixavam ir em pontos turísticos para o cristão, né, como o Monte das Oliveiras, a Igreja de Santo Sépulcro e também o Vale da Dor, né, eles deixavam circular, não tinha impedimento nenhum. Na cidade também não tinha impedimento nenhum. Então, por isso que os cristãos ficaram mal vistos, né? E a partir do momento que eles chegaram lá em 15 de julho de 1099, devastando tudo, eles ficaram bastante tristes, né? Os muçulmanos não estavam entendendo. Eles chegaram lá estrupando as mulheres, matando os homens, matando crianças. Ali tinha ainda, né, uma força ali dos judeus ainda que tentaram impedir a entrada deles, e como ritual todos eles pegaram e entraram em uma mesquita, né, foram orar para poder saber o que estava acontecendo. Eles realmente tinham essa tradição, né, se caso tivesse alguma coisa, quando eles recuassem, iam para uma mesquita todos orarem, e por nada os cristãos jogaram lenha assim em volta dessa mesquita e atearam fogo, mataram milhares de judeus queimados, e os que não mataram queimados pegaram que estava saindo, mataram, mano. Então, de fato, era um terror para os muçulmanos. Eles realmente não estavam entendendo nada, por causa que só chegaram matando, querendo a cidade. Por quê, né? Porque os muçulmanos deixavam tudo, era livre lá, você podia andar, você podia ir nos pontos turísticos, só tinha essas duas regras, que era pagar a jizya e também as igrejas ser mais baixas que as mesquitas. Então, por isso que foi muito mal visto. E além de tudo, né, teve ali umas práticas, além de matar esse tanto de pessoas, teve a prática de canibalismo pelos cristãos, que foi uma coisa até que depois, né, foi um ponto que os muçulmanos eles acabaram discutindo, né? Eles foram lá e falaram que estavam matando as pessoas e
cozinhando, né, e comendo. Os cristãos estavam fazendo isso, estavam matando as pessoas e comendo. E os cruzados, né, o Papa simplesmente falou que era uma questão de guerra, não tinha muita coisa, então eles mataram e comeram as pessoas mesmo e não tinha problema nenhum. E pela tradição, né, pela tradição muçulmana, a Sharia, ela fala que são 3 carnes, eu nem sei se estou pronunciando certo, né, é haram, né, que é a do porco, do cachorro e a carne humana, que não pode ser comida de jeito nenhum. E eles pegaram e mataram, disse que na maioria das vezes viam crianças espetadas assando. É uma coisa assim horrenda que, Ave Maria, você não imagina que os cristãos iam fazer isso, né? Então mais ou menos essa a visão que os muçulmanos tinham, que era uma coisa desnecessária, que além de ser desnecessária, não tinha cabimento, não tinha discernimento de estar fazendo aquilo, uma crueldade tamanha dessa, né? E agora sobre as consequências, né, das cruzadas, eu vou falar um pouco aqui. Assim, as consequências, na maioria das vezes, foram boas para os cristãos, né, o povo lá do Império Bizantino e tal. Primeiro temos, né, na verdade, temos consequências e também que bonificou, né, todo o Império, tanto na área política como na social, como também na econômica. Assim, temos a reabertura do mar, né? Temos a reabertura das navegações, porque as áreas que eram controladas ali pelos muçulmanos, de certa forma, eles acabaram regredindo um pouco do seu território, e isso deu espaço para que os europeus fossem lá, né, os francos fossem lá e começassem a retomassem as navegações. A partir disso, também temos, com isso, né, temos também a fortificação da burguesia, porque se tem navegação, tem comércio, e aí os burgueses foram se fortalecendo mais e mais. Mas em contraposição a essa fortificação dos burgueses, temos um enfraquecimento da nobreza, porque os nobres, né, a maioria das pessoas da nobreza acabaram perdendo muito com as cruzadas, né? Muitos iam participar das mesmas e morriam lá, porque de certa forma, assim, os francos, né, os cruzados, eles foram totalmente devastadores, eles chegavam lá e matavam tudo, mas os muçulmanos também tinham que formar uma linha e tentar derrotar, por causa que eles não iam simplesmente entregar o pescoço para a degola, né? Então eles estavam lutando também, e assim muitos nobres foram mortos, muitas terras deles foram saqueadas e ocorreu esse enfraquecimento. Uma das conquistas importantes também foi que ocorreu, né, a divisão das igrejas, né? A igreja ortodoxa e a igreja cristã, elas foram totalmente divididas, e isso aconteceu principalmente na Quarta Cruzada, né, que teve lá o saque a Constantinopla, entraram lá, devastaram, roubaram tudo, e aí a partir daí ocorreu a divisão. Fora isso, tivemos também um enfraquecimento do sistema feudal, né? Depois de muito tempo naquele tipo de sistema, ocorreu um enfraquecimento por causa disso. Aqueles desfalques na nobreza que foi perdendo ali, né? Perdendo suas terras, essa perca de terra, o fortalecimento da burguesia, tudo isso foi fortalecendo para que depois o capitalismo começasse a reinar. E também temos como última consequência que foi o acirramento entre os muçulmanos e os cristãos, né? Esse acirramento durou por muitas épocas, eles ficaram realmente um com raiva do outro por muito tempo. E é isso, né? Muito obrigado, valeu!